pessoal, vamos aí a mais uma aula de higiene e segurança do trabalho. Essa é a aula de número 3. Nós vamos aqui verificar o item 1. Nós vamos falar hoje sobre agentes agressivos físicos nos locais de trabalho, especificamente ruído, temperatura e iluminação. A primeira parte, nós vamos falar sobre ruído. Então, fazendo uma pequena generalização aqui sobre as condições ambientais de trabalho, dentro dos locais de trabalho, onde a gente executa qualquer tipo de atividade, seja ele esforço intelectual ou uma situação que você precisa de atenção constante, por exemplo, em locais onde a gente precisa ter controle, né, de ruído, por exemplo, salas de controle, ou mesmo laboratórios, escritórios, sala de análise de projetos, são regiões onde você precisa de um esforço maior intelectual, né? Então, a gente precisa, para esses locais, ter as seguintes condições de conforto. Então, o nível de ruído, ele precisa estar de acordo com algumas regras. Essa regra foi estabelecida por uma norma brasileira, a NBR 10.152, e ela está registrada pelo Inmetro. Ela diz que o índice de temperatura efetiva na sala, no ambiente, né, tem que estar entre 20 e 23 graus Celsius. A velocidade do ar não pode ser superior a 0,75 metros por segundo e a umidade relativa do ar tem que ser inferior, não pode ser inferior a 40%, tem que estar aí mais ou menos próximo a esse nível, né? Não inferior a 40%. O ruído no trabalho, quais seriam os impactos e como reduzi-lo? Então, existe a legislação trabalhista brasileira, ela tem normas específicas para questões de ruído no trabalho, né? E um dos quesitos que ela possui é que não é permitido que o trabalhador passe aí por 8 horas por dia, né, no local do trabalho, com barulho acima de 85 decibéis. Portanto, esse é um nível máximo de tolerância permitido ao trabalhador. Se tiver ruído acima disso, né, acima desse valor de 85, sérios problemas à saúde do trabalhador podem acontecer, né? Inclusive, isso gera um direito à aposentadoria especial para o trabalhador, tá? Que se caracteriza como uma condição insalubre. E aí entra a norma regulamentadora 15, a NR 15, né, que versa sobre o quê? Sobre atividades e operações insalubres. Ela vai indicar os limites de tolerância para ruído, seja ele contínuo, né, ou de tempos em tempos, intermitente. A NR15 ela vai recomendar uma jornada de 8 horas diárias de trabalho e, nesse tempo, a máxima exposição é de 85 decibéis. Mas, às vezes acontece, né, se o nível de ruído no ambiente de trabalho, por exemplo, superar 85 decibéis e chegar a 115 decibéis, o tempo de exposição máxima aí para o trabalhador ele cai para 7 minutos, tá? E não é permitido expor o trabalhador sem a proteção adequada, os EPIs, né, equipamento de proteção individual, no ambiente com ruído elevado. Aqui nós temos uma tabela tirada dessa literatura, tá, do nível sonoro de atividades humanas. Então, por exemplo, num estudo de gravação, a gente tem aí um nível aceitável de decibéis e 20 decibéis. Já, por exemplo, no ambiente de construção de aeronaves, o nível de decibéis ele vai para 130. No limiar da dor, pessoal, o ouvido humano é 140 decibéis. Já a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela vai estabelecer um limite de conforto aí para o ouvido humano, né, de 50 decibéis. Seria você trabalhando num escritório, ok? Acima desse valor já é
fica fora do limite de conforto estabelecido pela OMS. O valor de 140 decibéis, conforme a gente viu na tabela anterior, ele vai ser o máximo que o nosso tímpano, órgão do ouvido humano, ele pode suportar, chegando até possivelmente o rompimento. Tá? Sendo que o desconforto acústico, com danos para o organismo humano, ele vai começar por volta de 90 decibéis. Se a gente voltar aqui na tabela anterior, 90 aqui, ó, corresponderia ao uso de uma serra circular. E o que acontece se você tiver excesso de ruído próximo ao trabalhador, né? Então, o humor vai se alterar, a concentração do trabalhador não vai ser a mesma, tá? Vai piorar. Possivelmente você vai ter perda de apetite, causa fadiga auditiva também, né? E aí você tem, consequentemente, os efeitos danosos do ruído no ser humano, que são a perda auditiva, pode ser temporária, né? Ou permanente, interferência de fala, perturbações do sono, estresse e hipertensão. Aqui, foi tirado dessa literatura que está marcada aqui embaixo, tá? Como que seria uma medição que foi feita nesse trabalho, com o uso, por exemplo, de um trabalhador utilizando uma fresadora. Então, aqui a gente tem as medições, né? Foram feitas 5 medições, os equipamentos utilizados estão aqui. Então, foi usado um torno, uma fresadora, um moto-esmeril, uma serra circular e jato de ar comprimido. Qual que era o nível de ruído, por exemplo, para o torno? Foi de 79 decibéis. A fresadora foi maior, o moto-esmeril maior, a serra circular maior, né? E o jato de ar comprimido maior. O tempo médio para cada funcionário que trabalhou aí foi de 6 horas, né? Aqui estão os tempos médios. Então, conforme você percebe assim, conforme o nível de ruído foi sendo elevado, o tempo de exposição do trabalhador ele precisou ser abaixado, né? O permitido pela norma NR15, né, por exemplo, para um torno, são 8 horas diárias. Aqui, ó, a empresa respeitou 6 horas, né? Aqui, ó, o jato de ar comprimido, os 2 funcionários. Pela norma, 20 minutos, mais ou menos, tá? 108 decibéis. Aqui, 107 decibéis por 10 minutos, tá? Esse aqui ficou um pouco fora da norma, se for ver, né? Então, esse aqui é um exemplo de aplicação da NR15 para um quadro de uma empresa onde os funcionários fazem, por exemplo, usinagem mecânica. Se o trabalhador ele ficar entre 50 a 55 decibéis numa região que tem esse nível de ruído, a pessoa ela vai entrar em estado de alerta. Ela tem uma sensível redução da concentração. E, possivelmente, maior dificuldade para realizar tarefas que exigem atenção, né, já que a concentração foi perdida. Isso é algo preocupante, dependendo da função que o trabalhador desempenha. Se a gente já passar por um ambiente que o nível de ruído fica entre 65 e 70 decibéis, o corpo humano vai tentar se adaptar ao ambiente. O nosso organismo vai começar a reagir, apresentando uma série de alterações no funcionamento dele. Então, por exemplo, o que pode acontecer, né? Então, vai aumentar a produção de diversos hormônios no corpo humano, tá? Todos eles relacionados ao estresse e também ao colesterol. E por último, acima de 70 decibéis, o organismo está sujeito a um estresse degenerativo e abalos de saúde mental. Então, exemplos aqui, a gente poderia ter agravamento de quadros de estresse, a cognição já não vai ser a mesma, a concentração deixa também de ser a mesma. Você pode até ter distúrbios de insônia e de sono, irritabilidade, isso é bem claro, isso se nota bem claramente no indivíduo, né? E possivelmente doenças cardiovasculares. A perda auditiva. Nesse caso, o trabalhador que continue se expondo, né, a níveis de ruído altos, tá? Com os exemplos que a gente deu nos slides anteriores. E esses níveis aqui, para o trabalhador, nesse caso, ele não vai ter nenhum tipo de proteção,
ele pode sofrer com a perda auditiva, tá? No início, a percepção é pouca, tá? Ele não percebe que ele está perdendo a audição. Pouco notável isso. Mas depois de um certo tempo, isso vai se agravando, até que o quadro se torne irreversível, né? E o funcionário, o trabalhador aí, perca a audição. Então isso é bem discreto. A perda da audição é discreta. E aí, o primeiro sintoma desse quadro de perda de audição é a incapacidade de ouvir sons agudos, tá? Então, por exemplo, som agudo seria a voz feminina, tocar de um violino, a guitarra ou o relinchar de um cavalo. E se o trabalhador continuar se expondo a ambientes de ruído alto, então, com o tempo, ele não consegue ouvir sons graves, que são, por exemplo, som de mugido de um boi, contrabaixo, violoncelo, a voz masculina, tá? Então, primeiro ele perde os sons agudos, depois ele passa a perder os sons graves. O risco de acidentes. Então, toda essa exposição prolongada de barulhos, né, ruídos excessivos, só aumenta o risco de acidente. O que acontece, isso aqui acontece, né, devido à dificuldade da audição e adequada compreensão por parte dos trabalhadores de instruções e sinais. Outra coisa, né, os ruídos eles vão se sobrepor ao som de aproximação ou de perigo ou de sinais de alerta. Então, o indivíduo que começa a ter problemas com audição, ele perde a noção dos sinais de alerta, por exemplo, numa empresa, né? Então você está trabalhando lá, o veículo dá uma marcha ré e nesses veículos geralmente tem um som, tá? Para o trabalhador perceber que alguma coisa está se locomovendo. Só que o trabalhador com esse tipo de problema, ele não escuta o sinal de alerta. Então isso aumenta o risco de acidente. Além do mais, você tem a distração dos trabalhadores, né, com problemas no ouvido, né, do trabalhador. E você tem também, contribui para o estresse relacionado ao trabalho, como a gente viu em outros slides. Isso aumenta a carga cognitiva e agrava a probabilidade de erros, tá? Quais as medidas para se reduzir o ruído no trabalho? Então, primeiro, a gente tem que conhecer a legislação, certo? Então, conhecendo a legislação, a gente vai tentar se adaptar a ela. Aí, uma norma importante que a gente tem que conhecer é a NR15, tá? Que versa sobre limites de tolerância para ruído, tanto contínuo como intermitente. Aqui nós temos uma tabela com os níveis de exposição em relação a horas, né? Então, por exemplo, para 8 horas de trabalho, eu vou ter que ter um nível máximo aí de exposição de ruído de 85 decibéis. Se eu estiver num ambiente que eu estou trabalhando com 115 decibéis, a exposição máxima que eu vou ter é de 7 minutos. Então, aqui nesse quadro mostra todos aí as horas e o nível de decibéis no local de trabalho. A segunda medida para reduzir o ruído de trabalho é monitorar a exposição do ruído. Tá? Então, depois que o trabalhador entendeu a lei, tá, e a empresa analisou quais as principais fontes de ruídos que ela possui, a gente tem que identificar com precisão quais os trabalhadores estão expostos ao ruído. Ok? E aí a gente vai verificar o tempo de exposição que o ruído, o tempo de exposição do ruído naquela localidade que o trabalhador está trabalhando. Então, se for o caso, né, vale a pena fazer o quê? Revezar os funcionários expostos ao ruído, criando equipes diferentes, né, em dias alternados. Então, você alterna os dias de trabalho. Tá? Isso traz um benefício aí para a empresa, né, e para o próprio trabalhador. Outro fator para reduzir o ruído é realizar avaliações de audiometria frequentes nos trabalhadores. Tá? Então, a empresa sempre deve realizar exames de audiometria, tanto na admissão quanto em períodos regulares a cada ano nos trabalhadores. Nesse caso, os exames eles são feitos por médicos de trabalho, tá? ou até por um fonoaudiólogo.
Outra medida de redução do ruído no trabalho é a proteção adequada, por exemplo, usando EPIs, tá? Equipamento de proteção individual, para os trabalhadores. Então, a empresa ela vai fornecer protetores auditivos, protetores auriculares, como esse aqui que está mostrado na figura. E, por último, educar os funcionários, né? Fazer com que eles entendam os efeitos do ruído no trabalho, saibam como se proteger deles, né? A empresa pode criar programas de segurança, fazer orientações, palestras, né, de como usar os equipamentos de proteção, o tempo máximo de exposição, os primeiros sintomas, né, do problema da audição e a importância dos exames de rotina. Então, essa parte aqui a gente finaliza a parte de ruído, tá? E a gente vai entrar agora na parte da temperatura influenciando no trabalho. Então, segundo a norma NR17 do Ministério do Trabalho, a temperatura no ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, né, onde são executadas, por exemplo, atividades intelectuais nos laboratórios, escritórios, sala de desenvolvimento de projeto. Segundo a norma, né, ela especifica que a temperatura tem que ficar entre 20 e 23 graus Celsius, tá? E ter uma umidade relativa inferior a 40%. Em comparação, a ISO 9241, ela recomenda uma temperatura aí de trabalho de 20 a 24 graus no verão e 23 a 26 graus no inverno, tá? E uma umidade relativa entre 40% e 80%. Então você tem essas duas normas aqui, né, para estabelecer o nível de temperatura no ambiente de trabalho. O calor ou frio excessivo, ele proporciona o quê? Desconforto, deixa a pessoa irritada, causa suor exacerbado, né, sudorese e outros problemas à saúde. Já o conforto térmico, a gente tem aí uma legislação que regula esse tipo de conforto. Então, segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, tá, o CLT, o artigo 176 fala que nos locais de trabalho deverão ter ventilação natural que deve ser compatível ao serviço realizado, tá? Então, a ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural não preencher as condições de conforto térmico. Em relação aos limites e condições de conforto térmico, eles têm que ser mantidos de acordo com o que for fixado pelo Ministério do Trabalho, conforme tem esse artigo, o 178 da CLT. Então, esse artigo aqui, ele diz o seguinte, ó: as condições de conforto térmico dos locais de trabalho devem ser mantidas dentro dos limites fixados pelo Ministério do Trabalho. Já o artigo 177 diz o seguinte: se as condições do ambiente se tornarem desconfortáveis, tudo isso em virtude de instalações que gerem frio ou calor, é obrigatório, né, pela empresa, né, fornecer vestimentas para proteção do trabalhador, ou ainda locais como capelas, anteparos, paredes, né, que tenham isolamento térmico para que forneça segurança aos empregados. O conforto térmico, então, ele não é um luxo, pessoal, ele não é um luxo supérfluo, é uma questão de salubridade. Então, quando expostas a temperaturas muito elevadas, as pessoas podem sofrer do que a gente chama de hipotermia, tá? Que é uma situação que o corpo fica com uma temperatura mais elevada que a normal. Tá? Isso aí apresenta diversos sintomas e consequências adversos, né, em relação à falta de consideração com o conforto térmico no local de trabalho. Então, a pessoa pode ter náusea e vômito, confusão mental, perda de coordenação, suor excessivo, fadiga, desidratação, ansiedade, aumento de frequência cardíaca, respiração intensa e lesões internas. Aqui nós temos, segundo a fonte da norma NR15, né, um quadro 1, do regime de trabalho tanto intermitente, né, com descanso no próprio local de trabalho, aqui por hora. E aqui o tipo de atividade, se ela é leve, moderada ou pesada. Aqui nós temos a temperatura para cada tipo de trabalho. Então, se o trabalho for contínuo, tá, e um trabalho for leve, a temperatura sugerida aí tem que ser até 30 graus. Se o trabalho, por exemplo, for de 15 minutos de trabalho a 45 minutos de descanso,
e o trabalho for pesado, né, a temperatura aqui, ó, tem que ser de 28 a 30 graus. Então, são exemplos aí da NR15. Portanto, a temperatura ideal para ambientes industriais, né, quais seriam? Bom, em muitas indústrias que têm processos químicos, por exemplo, tá, a temperatura é aumentada de acordo com o decorrer da produção. Se ainda você tem um material manuseado, fabricado, né, que faz com que o ambiente fique hiperaquecido, né, então você precisa ter equipamentos de segurança e maquinários a temperaturas controladas, tá? Então, basicamente, não é suficiente. O ambiente precisa ter ele precisa ser controlado termicamente, tá? Porque o maquinário ele não vai ser suficiente, a refrigeração às vezes do maquinário não é suficiente para que a temperatura daquele ambiente fique a uma temperatura agradável, tá? Então você precisa seguir as normas regulamentadoras aí, tá? Da CLT e manter a temperatura aí no ambiente de 20 a 23 graus. Como você vai fazer isso? Você pode resfriar os espaços, tá? Então é uma das formas para manter o ambiente refrigerado. Você pode fazer isso através de climatizadores, tá? Que diminuem a temperatura do ambiente. Então, hoje em dia você tem, por exemplo, climatizadores evaporativos, tá? Que eles vão resfriar o ar do ambiente através da umidificação, tá? Então eles utilizam água e isso faz com que os equipamentos que são muito usados em ambientes de trabalho, né? Os equipamentos são muito usados em ambientes de trabalho, né? Pois não ressecam o ar. Então você utilizando a água aí para gerar aí o uso do climatizador evaporativo. Então isso aí diminui ainda mais o risco de problemas respiratórios. A temperatura, então, aqui pessoal, então a gente tem um exemplo de climatizador evaporativo, tá? Essa aqui é a empresa que faz o resfriamento, tá? Refrescar, que vende o produto. E aí a gente aqui encerra a parte de temperatura no ambiente de trabalho. Nós falamos então aqui de algumas leis, tá? Que regem aí a temperatura no ambiente de trabalho, o que pode acontecer, a temperatura excessiva e como fazer um resfriamento no ambiente de trabalho. Em relação agora à luminosidade no ambiente de trabalho. Para a luminosidade do ambiente de trabalho, a gente tem a norma NR17, tá? Que ela estabelece alguns itens, tá? Para segurança do trabalhador. Então, a luminosidade no ambiente de trabalho, ela, apesar de parecer um fator primário, ela não é, tá? Então, para isso, existem parâmetros dessa norma aqui, NR17, que vão determinar quanto de luz, a quantidade mínima de iluminação para determinado ambiente. Então, os itens mais importantes que a gente vai falar aqui, tá? Nós vamos falar de alguns itens importantes da NR17 em relação à iluminação. Então, esse item aqui, 17.5.3, então, em todos os locais de trabalho deve ter iluminação adequada. Por exemplo, como essa figura aqui, ó, tá? A iluminação dele é natural através da janela aqui, tá? Então, esse exemplo aqui é natural. Mas também pode ser artificial, tá? Ou geral suplementar, dependendo da atividade que você está exercendo. O item 17.531, a iluminação geral tem que ser uniforme. Então aqui, por exemplo, a iluminação ela é uniforme nesse ambiente. E ela tem que ser difusa, tá? O item 17.532, a iluminação geral suplementar, ela deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos, incômodos, sombras, tá? E contrastes. Então aqui, ó, totalmente inadequado, né? Item 17.533, os níveis de mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminância estabelecidos nessa norma aqui, ó, a NBR 5413, tá? Norma brasileira registrada pelo Inmetro.
Item 17534, então, se eu quiser fazer as medições do nível de iluminação, tá? No caso aí no campo de trabalho, tá? Onde você está fazendo a tarefa visual, você pode usar um aparelho como esse, um luxímetro. Ele tem uma fotocélula que capta a quantidade de luminância no local. Item 17535, se não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem tal, né, 17534, esse será um plano horizontal a 0,75 metros, tá, do piso. Ok? Esse é o último item da norma. Aqui a gente tem, da norma 5413, né, NBR, temos as classes aqui, classe A, B, C. Então, a classe A é iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente, né? Item B, iluminação geral para área de trabalho, iluminação adicional. Aí aqui você tem a iluminância, tá? A iluminância ela é medida em lux, níveis de iluminância, é uma unidade. Então, para esse item A, essa classe aqui, ó, de salas, por exemplo, eu posso ter esses níveis de iluminância. Então, qual o tipo de atividade que eu vou realizar? Então, por exemplo, eu vou trabalhar num recinto não usado para trabalho contínuo, depósito. Então, eu vou trabalhar nessa faixa de iluminância aqui, ó. Então, ele é classe A. Ok? Ou, por exemplo, aqui eu posso ter por tipo de atividade. Então, vamos supor que eu estou trabalhando num auditório, um anfiteatro, né? Uma plateia, por exemplo, o nível de iluminância aqui tem que ser de 100 a 200 lux, tá? De acordo com a norma. Em bancos, no atendimento ao público, já o nível de iluminância tem que ser de 300 a 750 lux. Por que é tão importante, né, ter uma boa iluminação? Tá? Primeiro, aqui, né, um item muito importante, na verdade, torna o ambiente seguro, pessoal. Tá? Imagina você trabalhando numa empresa, numa fábrica, né, com pouca luz, com transportes ali dentro acontecendo, movimento de peças, movimento de pessoas. O ambiente tem que ser muito bem iluminado, tá, para dar segurança ao mesmo. Como medir a luminosidade no ambiente de trabalho, a gente já falou que é o luxímetro, é um aparelho que mede essa luminosidade. Tá? Então, esse aqui é um aparelho bastante usado aí. E essa norma que a gente falou, a NBR 1413, né, norma sobre iluminação em locais de trabalho, a NBR ISO 89951, ela é direcionada para ambientes de trabalho internos, tá? E todas as novas obras e reformas devem ser adequadas à determinação. Essa nova norma, ela substituiu a NBR 5413 aqui, né? A nova norma substituiu a ABNT NBR 5413, tá? E a 5382. Ok? Elas se encontravam sem atualização há 28 anos. Então, essa norma aqui substituiu. Bom, pessoal, então isso daí, essa era a aula número 3. Aí eu vou deixar aqui uma lista número 2, tá? Com algumas perguntas, ó. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9. Não, opa, faltou aqui. Só errei aqui. 8 e 9, ok? Então, são essas perguntas. Aqui as referências bibliográficas, tá? Para quem quiser ler alguma coisa a mais, tá? E é isso daí, pessoal. Fechamos a aula de hoje.